Oi, alunos, tudo bem? Aqui é a professora Jéssica. Então, aí vem com mais exercícios para a gente fazer, pautado na questão de industrialização brasileira. Na parte 1, a gente já tinha conversado sobre algumas coisas importantes quando a gente está falando sobre industrialização brasileira, mas a gente sempre tem que lembrar que a industrialização brasileira é historicamente tardia. Só para vocês terem uma noção, enquanto a Europa já desenvolvia sua primeira revolução industrial, o Brasil ele estava vivendo sobre um regime de economia colonial, tá? E durante a colônia, até mesmo enquanto monarquia, a gente teve uma dificuldade muito grande, né, de diversificar a nossa economia pautada numa economia industrial, tá? Principalmente porque o Brasil, ele é um país que tinha um caráter agroexportador muito importante. Nossos grandes ciclos econômicos estavam associados ao extrativismo, à produção agrícola. Então, assim, é aquilo, né? Em time que está ganhando não se mexe. Então, é muito difícil, né, uma mudança brusca, né, no padrão econômico do Brasil, porque o Brasil ele cresceu muito nessa área de produção agrícola, né? A gente tinha ali o Nordeste com os solos de massa P, e aí o ciclo econômico canavieiro, a Terra Roxa no sul, em São Paulo, né, no norte fluminense, fazendo a gente ter aí um grande ciclo econômico pautado no café. Mas a gente também tem que pensar um pouquinho que não somente isso fez com que o Brasil, né, se industrializasse muito tardiamente. Enquanto colônia, nós éramos proibidos de desenvolver qualquer manufatura, qualquer indústria, especialmente porque, se nós desenvolvêssemos, os nossos produtos poderiam concorrer com o comércio da metrópole, tá? O que não era interessante para eles, óbvio, e poderia começar um processo de independência, que também não era interessante para a metrópole, tá? Então, o pacto colonial, ele era assim, extremamente pautado nessa proibição, tá? Nessa proibição de industrialização, de colocação de manufaturas. Em 1808, né, a família real ela chega no Brasil e a gente tem algumas mudanças, né, algumas medidas que vão favorecer o desenvolvimento industrial, só que não vai ter o efeito pretendido. Por exemplo, a lei que proíbe a instalação de indústrias de tecido na colônia ela vai mudar. O Brasil deixa de ser colônia, né? A gente passa a ser Reino Unido de Portugal ao Algarve, então a gente deixa de ter aquele status de colônia somente, mas mesmo assim, apesar dessa extinção dessa lei, apesar da liberação da importação de matéria-prima para abastecer as fábricas, né, sem cobrança de taxas de importação, essas medidas elas não surtem muito efeito porque a gente não tem um mercado interno, né, um mercado consumidor muito dinamizado, né, desenvolvido. Então, a gente precisa de um mercado consumidor interno desenvolvido, que seja dinâmico, que consuma, tá? É claro que o início desse mercado consumidor vai ser o Sudeste, principalmente aí quando a gente vê final do século XIX, né, começo do século XX, a gente já tem um desenvolvimento desse mercado interno no Sudeste, porque o Sudeste tem o Rio de Janeiro, que é a capital, então ela é polarizadora de população. A gente tem aí o grande ciclo econômico do café em São Paulo, tá? Mas a gente, na verdade, apesar de ter surtos industriais, a gente ter tido iniciativas industriais, precisava de uma mudança drástica, né, para que a gente pudesse começar a nossa industrialização. Isso só vai acontecer no século XX, quando, em 1929, os Estados Unidos ele inicia uma crise, que é a crise da Bolsa de Valores de Nova York, né? Essa crise, os Estados Unidos, ele era o maior comprador de café do Brasil. E essa crise vai fazer com que o Brasil perca, né, o seu maior comprador de café. Então, a crise de 29 ela vai iniciar uma crise cafeeira, uma crise da cafeicultura. E aí, a gente também está passando por crises internas. A gente tem a ascensão do Getúlio Vargas à presidência e ele tem uma postura muito nacionalista em relação à economia brasileira, né, à dinamização, né, desenvolvimento do mercado interno, da mão de obra, né, até mesmo os investimentos que ele faz em educação, principalmente a criação do Ministério do Trabalho, né, as leis trabalhistas, para dinamizar essa mão de obra, para dinamizar esse mercado interno, para que possa consumir. Então,
Só na década de 30, quando Vargas entra ao poder, que a gente vai ter uma diversificação do processo, né, econômico do Brasil, a gente coloca a nossa industrialização para a pauta. E essa industrialização, ela inicia, né, ela começa a se consolidar através da colocação das indústrias de base, tá? Então, a gente vai ter a construção da Companhia Siderúrgica Nacional em Volta Redonda, e ela que começa a produzir em 1947, mas ela já é uma iniciativa do começo da década de 30, tá? E aí, toda vez que a gente pensar em industrialização brasileira, a gente tem que pensar no primeiro governo de Getúlio Vargas, tá? E como ele foi decisivo para a industrialização brasileira. Esse governo que vai de 30 a 45, tá? Então, de 30 até 55, né, quando Vargas ele fica no poder, né, apesar dos leques, né, dos vácuos que tem, a gente vai ver vários setores de indústrias de bens de consumo não duráveis sendo desenvolvidas, né, calçados, roupas, alimentos, a de base também. Também na década de 50 a gente tem JK, então a gente vai pensar que a consolidação, a gente tem que pensar que a consolidação do processo industrial brasileiro, ele se dá com Getúlio, ele se dá com JK, principalmente porque a gente tem desenvolvimento dos setores de bens de consumo não durável, dos bens de base e de consumo durável. Então a gente aí realiza a nossa revolução industrial completa, tá? Da década de 60 à década de 80, a gente tem implantação de setores mais diversificados de bens intermediários, como as autopeças para montadoras, tá? Então, principalmente a partir da década de 70, a gente tem um parque industrial mais voltado para a modernização da agricultura, principalmente porque na década de 70 a gente tem Revolução Verde, e a Revolução Verde é o espaço agrícola se modernizando, se industrializando, tá? Hoje a gente tem um espaço agrícola altamente modernizado, moderno, né? Modernizado. Então, na década de 70 foi possível por causa disso, ok? Bem, vamos lá. Sobre o processo de industrialização brasileiro são feitas as seguintes afirmações. A partir de 30 começa o importante processo de criação de infraestrutura para o desenvolvimento do parque industrial. Isso aí tá correto, tá, gente? A gente tem que sempre pensar que foi a partir de 30 mesmo que a gente tem toda a criação de uma infraestrutura de transporte, de logística de energia, de a dinamização para mão de obra, né? Até mesmo os investimentos em educação e investimentos no trabalho, né? No Ministério do Trabalho e tal, ou seja, na pessoa, no trabalhador, para desenvolver o parque industrial. A partir da Segunda Guerra Mundial, acentua-se o processo de estatização das indústrias na região sudeste. Gente, as nossas indústrias, elas começam, né? As indústrias da nossa Revolução Industrial, as indústrias de base, elas são indústrias estatais. Por quê? Elas são feitas através do capital estatal, tá? Se antes, né, antes no século XVIII, no século XIX, a gente tem algumas iniciativas industriais que vêm de capital privado, né? A nossa industrialização ela acontece devido às indústrias estatais, né? É iniciativa estatal. Então, não é a partir da Segunda Guerra Mundial que a gente tem um processo de estatização nas indústrias da região sudeste, tá? É antes, então essa aí está incorreta, tá? Na década de 90, a gente vai ter um projeto, não é um processo, na verdade, de privatização, ou seja, essas empresas deixam de ser estatais. A gente começa a privatizar, ou seja, colocar elas totalmente para o capital privado. A partir de 64, amplia-se o parque industrial para atender a demanda da modernização da agricultura. E isso aí, essa está correta. E aí, na década de 70, né, a gente tem... na década de 70, a gente já tem aí Revolução Verde, modernização do nosso campo, né? E todo o contexto para o nosso agronegócio. Então, a resposta correta é a número 1 e a número 3. Então, a resposta é a letra D, tá? Bem, a próxima é o seguinte, sobre a industrialização brasileira, sua concentração e desconcentração espacial. A concentração, ela inicia, né, ali na década de 30, porque a gente vai colocar mais indústria no Sudeste, tá? E a desconcentração espacial, ela começa a acontecer a partir da década de 90. Por que a partir da década de 90? Já havia uma onda de desconcentração espacial das indústrias já sendo registradas desde a década de 70, mas na década de 90 a gente vai ver um efeito muito catalisador a partir desse período por meio do que a gente chama de guerra fiscal, tá? E o que é isso? Várias cidades, em vários pontos do Brasil, eles vão oferecer incentivos, até mesmo renúncias fiscais e financiamento do parque industrial de empresas no intuito de hospedar empreendimentos naquela área. Assim, por exemplo, eu tenho uma concentração que é tradicional
tradicional no Sudeste, e aí outras áreas, principalmente o Nordeste, ele vai começar a oferecer incentivos, né, para as indústrias a virem para o Nordeste, né, oferecendo mão de obra mais barata, né, oferecendo leis trabalhistas mais flexíveis, leis ambientais mais flexíveis, às vezes até mesmo isenção de imposto. Isso foi chamado de guerra fiscal. É claro, gente, que apesar da gente ter um aumento, né, da concentração industrial, né, no Nordeste, não significa que o Sudeste deixa de ser a área mais concentrada. Então ele está perguntando sobre isso. Bem, vamos lá. Sobre a indústria brasileira, sua concentração e desconcentração espacial, a alternativa correta é: a industrialização brasileira foi tardia? Sim, foi tardia, a gente já explicou várias vezes isso. Ao longo do século XIX? Não, ao longo do século XX. Então, essa questão aí, ela já está errada. Concentrando-se na região sudeste do Brasil, reproduzindo as desigualdades regionais, sociais e econômicas. Tá tudo certo, menos que a nossa industrialização foi ao longo do século XIX. Olha como essa questão era pegadinha, só estava errado o século que foi desenvolvido. Nossa industrialização foi desenvolvida ao longo do século XX, tá? No governo de Getúlio Vargas, no período do Estado Novo, a preocupação estatal foi com a indústria de base. Sim, tá? Temos aí CSN, Petrobras, com enfoque na produção de energia e setor de transporte. Já no do governo de Getúlio Kubitschek, o setor automobilístico teve uma atenção maior. Gente, o caso JK, a gente tem que pensar que o período de industrialização do JK, ele foi um período totalmente desenvolvimentista, mas não nacionalista. A gente tem que ter muito cuidado com isso, tá? JK, ele vai participar da organização do espaço brasileiro por meio da internacionalização da economia. O que é internacionalização da economia? É abrir o Brasil ao capital estrangeiro. Enquanto o Getúlio, ele era totalmente nacionalista, vamos desenvolver o Brasil para o Brasil, vamos manter aqui a nossa produção, para o consumo interno, para a população, vamos fazer as empresas, né, serem estatais, totalmente estatais, não vamos usar capital privado, vamos usar mais capital estatal, mais capital do governo. O JK, ele já abre o Brasil para as outras empresas, para o capital privado, para o capital internacional. É por isso que as grandes multinacionais elas vão entrar no Brasil nesse período, tá? Então, a política de internacionalização da economia feita por JK, ele vai abrir espaço para a entrada desses capitais estrangeiros, desses investimentos estrangeiros, e em especial aqueles ligados à indústria automobilística, tá? Que para ele era o motor da economia, era a industrialização automobilística, porque o automóvel, ele é um bem de consumo durável, tá? E ele era muito ligado também, principalmente na década de 70, a um status de desenvolvimento, de riqueza, tá? Então, o setor automobilístico, ele vai ter, sim, uma atenção de JK. Esse período, né, do JK, ele vai ser marcado pelo que a gente chama de tripé da economia. A gente tem um capital estatal, tá? A gente não pode esquecer, sim, tem um capital estatal, mas ele vai ser alocado em indústria de bases e investimento em comunicação. Então, é por isso que a gente vê muito o rádio se desenvolveu nessa época, até a parte cultural, né? Os anos dourados, a bossa nova, a televisão chegando no Brasil. Vai continuar de energia também, transporte, porque é nessa época que JK vai começar a construir muitas rodovias no Brasil, exatamente porque a gente tem uma indústria automobilística, a gente precisa de transportes, né? A gente precisa de rodovias. E o capital privado, ele vai concentrar no investimento de indústrias de bens de consumo não duráveis, e o capital privado internacional, ele vai ser voltado ao desenvolvimento de indústrias de bens de consumo duráveis, tá? Tanto que ele vai ter o slogan, né? O plano de meta deles é o slogan: vamos desenvolver o Brasil 5 anos em 5, tá? É claro que esse período ele vai trazer muitas dívidas, a gente vai aumentar muito a nossa dívida externa, então a letra B é a resposta, tá? Vamos ver as outras. A industrialização como substituição de importação. Substituição de importação é um processo iniciado por Vargas, tá? Assim, de forma latente, de forma consolidada. Por quê? O que é substituir importação? Tudo aquilo que eu importo, eu vou substituir por produtos brasileiros, por produtos nacionais. Então, tudo aquilo que eu compro, agora eu vou passar a fazer. Isso é substituição de importação, tá? A industrialização como substituição de importação com capital estatal abundante e mão de obra barata acontece no Brasil através da indústria de bens de consumo duráveis. Não, é consumo não durável e indústria de base. Então já está errada. Com destaque para o setor têxtil e produção de alimentos. Gente, essas indústrias...
Setor têxtil e produção de alimento é bem de consumo não durável e ela vai ser as primeiras iniciativas privadas, né, de industrialização ainda no século XIX. Então não tem nada a ver com as coisas, né? A partir da década de 50, como parte do planejamento estatal do governo federal, inicia a desconcentração industrial. Não, a desconcentração industrial a gente vai acontecer assim, como parte do planejamento estatal a partir da década de 90, tá? É claro que ela inicia a partir da década de 70, mas ela acontece a partir da década de 90, pela crescente abertura econômica e desenvolvimento técnico e científico. Tá quase tudo certo, mas as datas não estão batendo. Com a desconcentração industrial, o sudeste brasileiro, principalmente São Paulo, passou por grandes mudanças espaciais e sociais, deixando de ser a área de maior concentração industrial. Não, continua sendo. Apesar da desconcentração, ela continua sendo a maior área de concentração industrial do Brasil, posto ocupado hoje pelo Nordeste brasileiro. Não. A região mais industrializada do Brasil hoje é o Sudeste, a segunda mais industrializada é o Sul, não é o Nordeste, tá? Apesar da gente ter aí uma grande industrialização no Nordeste, a gente não pode também apontar como a área mais industrializada do Brasil. Próxima. No período de... Considere os textos a seguir para responder as questões. No período de 1930 a 1956, os grandes investimentos foram direcionados ao setor de base. Sim, né, com grande intervenção do Estado, né, essa área, esse momento aí de Vargas. Embora a indústria desde o início do século estivesse concentrada no eixo São Paulo-Rio de Janeiro, até 1930 a organização espacial se caracterizava pelas atividades econômicas dispersas e regionalmente quase autônomas, as nossas ilhas econômicas, né, nossos arquipélagos. Lembra da fragmentação do território brasileiro, segundo a Organização Espacial das Atividades Econômicas? São isso, tá? Elas eram totalmente dispersas. E até mesmo esse foi um motivo, né, do Brasil também ter demorado tanto para se industrializar. O sucesso do plano de metas foi acompanhado por um significativo aumento da inflação e da dívida externa. Já conversei isso com vocês, sim. Pelo afastamento do capital federal do centro econômico e populacional do país, o que isso significa? O plano de metas, né, aqueles 50 anos em 5, ele tem vários pilares. Um desses pilares, né, era a transferência da capital do Rio de Janeiro para Brasília, feito na década de 70. Tanto que esse foi um dos motivos da gente transformar o Centro-Oeste na segunda região mais urbanizada do Brasil. E pela efetiva implantação do rodoviarismo também, exatamente porque a gente tinha que ter uma infraestrutura, né, de transporte que alocasse a indústria automobilística. Então, essa aí também está correta. A política do plano de metas acentuou a concentração do parque industrial na região sudeste, intensificando ainda mais as migrações internas e provocando o crescimento caótico dos grandes centros urbanos. Também está correta. Gente, a política do plano de metas, né, ela, inicialmente, a gente tá com o Rio de Janeiro como capital, a gente tem a questão da industrialização e as indústrias automobilísticas, elas vão se implantar principalmente em São Paulo, no que a gente chama de ABCD paulista, tá? Então, como a gente tem a implantação de indústrias automobilísticas em São Paulo, isso vai gerar apelo migracional das pessoas, porque elas vão encontrar, tem mais trabalho, tem mais empregos, teria uma melhor qualidade de vida, né? Já que a gente tem todo um setor um setor terciário desenvolvido em volta da indústria, né, e também a questão não só do setor de comércio, mas a gente fala de escola, de educação, de saúde, de hospital, de tudo, tá? Então essa aí também tá correta. Então, 1, 2, 3 e 4 estão corretas, então a resposta é a letra E. Bem, é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês ficarem em dúvida em alguma questão, é só me mandar, tá? Espero que vocês tenham entendido. Tirem print das questões, releiam, façam vocês sozinhos e até a próxima.